Quem assistiu sabe, eu não generalizei. Se alguém generalizou, fez de má fé. Agora, uma coisa é muito importante, deixar claro que eu não fantasiei. Que diabo é isso? Ixi, eu da asa, meu irmão. Labachúrias na área. Olha nós aqui de novo, meu irmão. Fala aí, seus canelas de fogo. Espero que esteja tudo bem com vocês. Curtindo esse fim de semana. Domingo é o Dia das Mães. Estamos aqui para comentar um assunto que está em alta nas redes. E sem mais delongas, vamos para o vídeo. E o que a gente tá vendo que está em alta agora é uma tal de Helena Raquel, que foi nos Gideões fazer uma pregação que foi uma verdadeira denúncia no meio das igrejas, um verdadeiro tabu. E essa galera que tem canal voltado para o nicho cristão tá fazendo vídeo em peso falando sobre o assunto. E o negócio foi tão intenso que chegou no espectro político. Me disseram que até a Janja tem demonstrado apoio a ela. Mas o pessoal já tá falando que futuramente a esquerda vai usar as palavras dessa pregação para fazer campanha ou lacração no futuro. Só vendo, meu povo. Sei que o assunto tá rendendo. E sem mais delongas, vamos para o vídeo. Eu Acredito Podcast alerta que deve se tomar cuidado com pastores que criticarem a mensagem de Helena Raquel. Agora eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui. Presta muita atenção. Se conhecer algum líder que falar contra essa mensagem, desconfia dele. Desconfia. Porque o cara, para falar contra uma palavra de denúncia dessa... Conscientização. Desconfia. Ainda deixando números para as pessoas que estão necessitando de ajuda, de socorro, ligarem. Usar aquele espaço ali que ela poderia pregar uma mensagem de avivamento, como todos pregam, ou de desabafo, como alguns pregadores fazem. Graças a Deus que ninguém vai poder falar assim, pegar essa mensagem porque ela é política, porque ela não é candidata a nada. Ela falou que não é. Pelo menos, ela não é, até onde a gente sabe, né? Ela cuida de uma linda igreja, então ela não é candidata a nada. É uma mensagem que Deus colocou no coração dela. E é só chegar lá e pregar. Não é difícil pregar a mensagem daquela. Difícil. Primeiro, porque ela é uma mulher e já tem um preconceito, né? E ela chegar lá e pregar uma mensagem daquela, peitar muita gente que tava lá, é o que ela pregou. Ali devia ter. Foi o que ela falou. Isso. Tava ali. Ah, não tinha. Irmão, a mensagem de Deus não tem endereço. Agressor. Opressor. Mas depois daquela mensagem ali, literalmente deve se cumprir o que está lá em Pedro. Necessário que o julgamento comece pela casa de Deus. Então, olha quanto cuidado que a gente tem que tomar. E aí tem um outro cuidado. As feministas usarem isso aí para colocar como pauta, mais uma vez, essa lei da misoginia, que também quer criminalizar o homem até por uma cantada que dá numa mulher. Porque nós caminhamos uma linha muito tênue, né? Quem é de Deus sabe o que Deus quis dizer ali. Entendeu muito bem. E até quem não é de Deus e é o Aminon, sabe o que Deus quis dizer ali. E vai colocar a barba de molho, tá? E o que ela disse ali é fato. Aí procurar o pastor. O pastor não resolve o problema, não. Procura a delegacia. E se alguém procurar o pastor e o pastor falar assim, não, vamos orar, denuncia o pastor também. Porque pastor que fala, não, isso é coisa de inimigo. Ele é o inimigo. Esse pastor é o Satanás. Ele é o inimigo. Então você tem que denunciar ele também. E no mínimo ele tem que perder a igreja. No mínimo. E o pastorado, ele nunca foi pastor. Então assim, são muitas coisas que foram expostas ali. Todas elas verdadeiras. E foi no dia específico, sabe por quê? Quem tava lá, uma cadeira na minha frente, Carlos Bolsonaro. A pregadora Helena Raquel tem recebido algumas críticas de pastores que não aceitam o pastorado feminino, como o pastor e youtuber Rodrigo Mocelin. Por que tanta gente de esquerda está adorando o discurso da Helena Raquel? A Xuxa, a Janja do Janjo, Tabata Amaral e tantos outros. Segundo, por que tantos pastores estão ignorando a desobediência dela de ser pastor e estar pregando num culto? Óbvio, eles dizem, não, mas ela falou algumas verdades, ninguém ignora isso. Mas pode o Espírito Santo escrever uma proibição e depois capacitar alguém para desobedecer a sua ordem, porque o mesmo Espírito que capacita um pregador é o Espírito Santo que escreveu a Escritura. Eles são uma só carne, então é assim mesmo. Helena Raquel, no podcast Pode Crer, rebate aqueles que criticam o pastorado feminino. É que é interessante que as pessoas que são contra o ministério feminino
Até para viralizarem nesse tema, elas precisam tirar um recorte nosso que atua no Ministério Feminino. É verdade. Entendeu? Esses dias fizeram um corte, né? Da minha cunhada, a pastora Camila Barros, e aí tá lá, viralizou a crítica. Mas para viralizar a crítica sobre o Ministério Feminino, vocês precisam fazer um corte de uma mulher influente exercendo o Ministério Feminino. Criticava a omissão da igreja em relação à violência contra a mulher e o abuso sexual de crianças e adolescentes. O vídeo em que ela orienta mulheres evangélicas a denunciarem agressões já soma, gente, mais de 14 milhões de views. Vou rodar aqui um trechinho para vocês. Para de orar por ele hoje. Deus me trouxe aqui para usar os minutos que pregadores no Brasil gostariam de usar para salvar tua vida da morte. Para de orar por ele hoje e comece a orar por você a partir de agora. Você precisa ter coragem para sair e fazer a denúncia em uma delegacia de apoio à mulher ou qualquer outra. Você precisa, com urgência, ligar para alguém de confiança e buscar um lugar seguro. Por último, não acredite no pedido de desculpas, porque quem agride mata. Saia daí! A gente debate muito como as pessoas podem influenciar a vida dos outros, né? A importância de um vídeo desse chegar a tantas pessoas, furar bolhas. Durante essa pregação, a senhora disse que estudou esse texto da Bíblia por 13 anos e que não podia mais se calar quando tivesse a oportunidade. Eu queria que a senhora explicasse para a nossa audiência o que motivou a senhora a falar sobre esse assunto no Congresso, que é um dos maiores eventos evangélicos do Brasil, né? Na verdade, o que me motivou a falar desse tema ali foi um direcionamento direto de Deus ao meu coração. Entretanto, falar desse tema como pastora, como mulher, já é algo pertinente ao meu ministério. O fato, né, importante, decisivo, obviamente, desta vez, foi o alcance que essa fala teve, até por ser onde foi. E aí, então, eu digo, por que ali? O Congresso de Irmãos Missionários da Última Hora é um dos principais encontros evangélicos do Brasil, que tem também audiência espalhada pelo mundo. Eu acredito que no momento em que eu estava ministrando, pelo YouTube havia cerca de 50 mil pessoas assistindo ali em tempo real. Usar aquele púlpito para falar à igreja, porque esse era o objetivo, para correção de rota de um assunto tão pertinente, que vem tendo falhas de interpretação ao longo dos anos, era uma urgência divina, era uma urgência pessoal minha, como alguém que vive diariamente a vida da igreja. Então, foi isso. Foi aproveitar o lugar certo para o alcance certo, mas inicialmente eu acreditava que seria só para a igreja. Confesso para você que eu tomei um susto quando eu vi a pastora Helena Raquel dando entrevista para a Globo. E olha, não foi qualquer entrevista não, hein? Deram muito espaço para ela. Então, quando isso acontece, você já toma um susto. Você fala, peraí, por que a Globo está tão interessada assim? Presta atenção nesse vídeo aqui porque é muito importante. Nós estamos em ano eleitoral. Preste bem atenção. Quando a Globo dá muita atenção para uma coisa, toma cuidado. Aí tem coisa. Agora eu quero deixar bem enfatizado aqui. A pastora Helena Raquel pregou uma palavra necessária, que eu creio que foi totalmente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Foi coerente, teve evangelho, chamado ao arrependimento, chamado a um posicionamento, balançou com a igreja, uma palavra necessária. Agora, quando você pega a mensagem e tira só um pedacinho lá do meio para levantar uma bandeira ideológica, aí que está o problema. E é isso que a mídia podre faz. É isso que a mídia consegue fazer com muita destreza. E pode ter certeza de uma coisa. Não se assuste se num debate aí à frente usarem as falas da pastora Helena Raquel em debates políticos para defender causas, para levantar mentiras, para levantar ideologias. Não estranhe se isso acontecer. Eu tenho quase certeza que isso vai acontecer. Se a Globo de fato quisesse uma mudança e estivesse pensando na segurança dessas mulheres que são agredidas, dessas crianças ou de qualquer pessoa que é oprimida em sua casa, se a Globo tivesse de fato uma preocupação com isso, eles colocariam a pregação da pastora Helena Raquel por completo. Eles não iam enfatizar só um pedacinho ali, ó, só aquele pedacinho. Me preocupa muito ver uma Xuxa da vida falando, a Janja falando, e tantos outros esquerdistas fazendo a mesma coisa. Irmão, de verdade, a gente não quer politizar tudo.
mas nós temos que tomar cuidado porque o tempo está muito politizado. Temos que ter, olho de águia e prestar atenção. Então, diante disso, eu penso assim, estaria a Globo preocupada com as mulheres evangélicas? Estaria a Globo preocupada com as crianças? Estaria a Globo preocupada? O que você acha? Viu aí, né, pessoal? Por aqui o máximo que eu vi foi mulher tomar chifre e não largar o marido. E largou. Largou quando viu que o casamento estava um inferno, uma situação insustentável e não tinha mais condição de continuar. Aí ela largou, mas ela ficou sustentando ali por conta daquela fala, né? É pecado separar. Não pode não. Tem que ficar nesse casamento aí até o sangue dar na canela, até o fim da vida. Não separava por causa disso, porque são ensinadas assim. Agora, o interessante é que na igreja tem aquele negócio, vamos orar. Vocês têm que orar que é para confirmar se esse é o marido mesmo que Deus vai lhe dar, ou é a esposa que você quer mesmo, que vai dar certo. Tem que orar. E esse pessoal ora, e não sei o quê. E pensar que não casa. Quando é lá na frente, se divorcia. E eu vi isso acontecer aqui. E não foi só com 1 ou 2 casal, não. Foi Deus mesmo que lhe deu esse marido? Ou essa esposa? Pense. Foi Deus mesmo que lhe deu? Pra tu estar no inferno desse agora? Um casamento que não vale nada. Só sofrimento, só tristeza. É isso que o pessoal tem que se ligar. Do meu ponto de vista, o casamento tá um inferno. Não é o que você imaginava. Tá indo ladeira abaixo. Separe. Saia fora. Sem muita conversa, é minha opinião sincera sobre o caso. Porque esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gosta desses assuntos e se interessa por coisas desse tipo, considere se inscrever no canal, curte, comente e compartilha. E é nóis!